Mais um episódio do Pinda Pod, mais um podcast aqui, trazendo informação, pessoas de Pinda, trazendo muito conhecimento às pessoas que acompanham o podcast. E hoje não podia ser diferente, recebendo aqui a convidada, a doutora Mônica Ferrari, que é médica, é de Pinda, tem uma família grande aqui em Pinda, conhece bastante gente, andou pelo Rio de Janeiro, São Paulo e agora está voltando aqui para nossa cidade. Seja bem-vindo, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer todo nosso. Conta um pouquinho da doutora Mônica. Você é de Pinda, nascida em Pinda, criada em Pinda. Tem uma irmã que é advogada, colega minha, né, muito mesmo. amiga. Conta um pouquinho da doutora Mônica. Então, eu sou nascida e criada aqui em Pinda. Nasci em 1994, né, tenho 30 anos atualmente. Com 18 anos eu fui para o Rio de Janeiro, lá eu me formei médica na UFRJ. Depois de lá eu já fui para São Paulo. Em São Paulo eu trabalhei nas unidades básicas de saúde, fiz a minha primeira residência médica em medicina de família e comunidade. Depois, por ter assim, um verdadeiro amor pela clínica pediátrica, fiz a residência em pediatria na Unifesp e terminei agora em 2024. E depois de um pouco mais de 10 anos, morando fora, retornei à minha cidade natal. Decidiu sair da capital. Exatamente. Mas que bagunça, né? Como é que é viver assim, Rio de Janeiro, São Paulo? Se bem que eu acho que a área médica, pelo menos é a visão que eu tenho, né, principalmente de quem é estudante, você entra dentro da universidade ou vai entrar dentro do hospital e esquece o mundo lá fora. Porque se o médico não se dedicar, que é uma profissão totalmente nobre e que a pessoa tem que se dedicar, né? Sim. Esquece o resto. Mas como que é viver na capital essa correria toda? Com certeza a vida na capital tem seus desafios, né? Também tem seus benefícios. Foi um período de grande aprendizado. É claro que quando eu estava, né, no Rio, é muito um foco mesmo da faculdade, em período integral, então consumia boa parte do tempo, mas eu acredito que essas experiências agregaram como um todo, né, na minha profissão e também na minha vida pessoal. Então foram boas experiências, mas eu também estou feliz agora de retornar aqui para minha cidade natal. Legal, isso. Bacana. E conta um pouquinho como que foi essa paixão pela medicina, porque a sua irmã é advogada, você tem um tio, o Dr. Mauri, né, do despachante da Autoescola Lorde, que todo mundo conhece aqui em Pinda, também da área do direito. Como você foi lá para a medicina? Então, foi na adolescência, quando eu estava naquele período de optar. Já do ensino médio, já do ensino médio, pensando qual carreira eu ia seguir. Eu senti, na verdade, um chamado por poder ajudar as pessoas e já pensava na área pediátrica, então ajudar as crianças, né, estar com elas num momento vulnerável, que é o momento da doença. Então a ideia de poder estar perto e fornecer o cuidado nesse momento sempre me chamou a atenção. E foi daí que surgiu o meu desejo de ser médica. Legal. Hoje você está atendendo, você falou que você, né, antes da gente começar a gravação aqui, você é médica pediatra em São José dos Campos. Isso. Pela prefeitura. Isso mesmo. Lá você faz atendimento UBS, seria isso? Isso. Trabalho na rede municipal. Trabalho na rede municipal pelo concurso público da prefeitura e eu atuo nas UBSs tanto fazendo os atendimentos quanto também matriciamento com os médicos de família, discutindo casos pediátricos das unidades e atendendo em conjunto com eles. Legal. E aqui em Pinda, agora você começou a atender numa clínica. Conta um pouquinho pra gente. Isso mesmo. Eu vou iniciar meus atendimentos particulares na Clínica do Bem, que é uma clínica pediátrica aqui de Pinda. A responsável é a doutora Amanda Tomé, é uma pediatra... muita gente conhece também. Exato. Bacana. Ela é uma pediatra de referência aqui na cidade, né? Muito conceituada. E ela gentilmente me deu essa oportunidade de estar integrando. Inclusive, eu acho que ela é pneumologista, se não me engano. Isso, né? Eu já tinha recebido referência dela. É na rua Cônego Tobias, né? Ali no edifício Abdala Mossab. Isso né? Mesmo. Bacana. Então, quem quiser, por exemplo, passar por consulta de pediatria com a doutora Mônica, é só procurar pela Clínica do Bem para fazer agendamento. Isso mesmo. É isso. E aqui você vai atender em quais dias?
Eu ainda estou no processo de gerenciamento de agenda, mas segunda, quinta e sexta Segunda, quinta seriam e sexta seriam os dias que os você vai dias começar a possíveis de atender. atendimento. E conta um pouquinho pra gente, porque quem está assistindo aqui o podcast falando sobre pediatria e tal e tudo mais, eu vi nas suas redes sociais um vídeo sobre a questão de tela para criança, Isso que mesmo. inclusive vários estudos de universidades, de coisas assim bem importantes, têm falado sobre o uso excessivo de tela para criança. Conta um pouquinho sobre isso, Mônica, eu acho que vale a pena. Claro. Desde 2012, existe um estudo que é feito pelo CETIC, que é um Centro Regional de Estudos, que é feito anual com crianças entre 9 e 17 anos, e chama TIC Kids Online. Esse estudo ele tem como objetivo mensurar a tendência de acesso às tecnologias de informação e de comunicação para esse público-alvo. E no último ano, em 2023, ele trouxe como dados que 95% desse público são usuários da internet e 88% tem um perfil ativo nas redes. Então, eu acho que esse estudo, que é recente, que é nacional, ele corrobora uma ideia que a gente já tende a sentir no dia a dia, que é que os nossos jovens estão imersos nesse mundo digital. Mas só que quando a gente fala do acesso dessa população às redes, a gente tem que pensar e ponderar sobre duas vertentes. Eu gosto de pensar assim. A primeira, o acesso, o tempo de acesso. Né? E quando a gente fala do acesso à internet, a gente tem que lembrar que há muitos estudos atualmente que relacionam a exposição precoce, excessiva e prolongada às telas com algumas doenças. Então, tanto questões de saúde mental, como ansiedade, como transtornos de autoimagem, distúrbios do sono. O que seria mais ou menos o transtorno da autoimagem? Seria... Porque às vezes é muito técnico isso, eu mesmo não vou conseguir compreender. Sim. Por exemplo, aqueles adolescentes que muitas vezes são expostos a uma pressão estética na mídia e que começam que acha que se sente mal pelo jeito mal que é. Com seu próprio Ele acha que tem que ser loiro, cabelo comprido, topete, mais ou menos isso. Exatamente. Afeta a autoestima e aí passa a ter transtornos alimentares, que seria mais Esse é o transtorno da autoimagem. Da autoimagem, exatamente. E também distúrbios até visuais pelo excesso da tela, de acesso à tela, o brilho. E também até atraso de linguagem, déficit cognitivo, porque a gente sabe que a criança, o bebê, né, ele aprende muito com o contato com os pais e os cuidadores. Existe o que a gente chama de espelhamento neural. Então, o aprendizado, tanto da parte motora quanto da parte de linguagem, ela se dá muito por esse brincar ativamente, por esse estar com os cuidadores. E a tela, ela não substitui esse estímulo. Então, a gente já tem estudos mostrando que aqueles bebês que ficam mais expostos à tela têm mais tendência a ter atraso de linguagem. E o aprendizado precoce da linguagem é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e social. Então, a gente tem uma cadeia de eventos que podem se decorrer de acordo com esse uso inapropriado das telas, e é por isso que a gente tem a indicação de tempos de exposição de acordo com a faixa etária. Né? E aí seria até 2 anos não ter exposição nenhuma, de 2 a 5 anos, 1 hora no máximo por dia, de 6 a 10 anos, 1 a 2 horas, e de 11 a 18 anos, 2 a 3 horas. E isso seria o que a gente controla de tempo de acesso. Mas não é só isso. Não o conteúdo em si, né? Que tá... Exatamente, porque às vezes o seu adolescente em casa, ele está usando o tempo adequado, está usando 1 a 2 horas, né? Mas o que ele está acessando nesse tempo? E essa tela, é tela só de celular? Ou tá falando de tela também de televisão, computador? É tudo. Quando a gente fala qualquer tela, tipo de tela. A gente tá englobando televisão, tablet, computador, celular, todos os tipos mesmo de tela com conteúdo de mídia. E aí os conteúdos, como que a pediatria ou a medicina
ou a ciência fala que o conteúdo é apropriado ou não, porque às vezes a gente mesmo está assistindo televisão, vai entrar um programa lá que está lá a idade mais ou menos relacionada a 10 anos, aí você vê uma cena ou um linguajar que não tem nada a ver com aquela idade. Sim. Como que se classifica isso? Então, quando os pais eles vão fazer essa avaliação e esse controle, é importante que se tenha essa ideia mesmo de que a gente precisa ter a base da classificação, da orientação de faixa etária para acessar aquela mídia, e por isso a gente existe a classificação indicativa, que ela é uma orientação para os pais, mas a gente tem que sempre estar atento àqueles conteúdos que são inapropriados ou violentos. Quando a gente fala em conteúdo inapropriado, tem tanto aquele conteúdo que é inapropriado para todas as idades, quanto aqueles que não são benéficos para aquela faixa etária, dependendo da maturidade e do nível cognitivo da criança. Então, é uma análise que nem sempre é fácil de ser feita, mas que ela depende de um papel ativo dos cuidadores. E aí entra o que eu considero a base, né, o cerne desse cuidado dos cuidadores na prática da segurança, que é o diálogo aberto e franco. A gente não pode subestimar as nossas crianças e nossos adolescentes. Da mesma forma que a gente faz orientações sobre o mundo real, então, cuidado ao falar com os estranhos, orientação de sinalização de trânsito, cuidado com seus pertences pessoais, a gente tem que fazer as orientações para o mundo virtual também. Então, é importante orientar os jovens. Não compartilhamento de dados sensíveis, então onde mora, onde estuda, onde passa férias, o cuidado com os perfis falsos, né, que podem ser pessoas mal intencionadas, aqueles seguidores que o jovem não conhece pessoalmente, tem que tomar cuidado pela sua privacidade. Então, essa análise conjunta precisa ser feita. Explicar, né, para o jovem que quando, por exemplo, uma foto é postada em modo público, ela pode percorrer o mundo em segundos. E isso é algo, a dimensão, né, dessa exposição, que é um pouco subjetivo a gente imaginar, né, como a rede tem esse poder. E para a criança e para o adolescente fazer essa mensuração pode ser difícil. Então por isso é importante os pais estarem ali. E mais do que isso, né, é preciso que eles também sejam exemplo e usem a internet com responsabilidade. Além disso, existem algumas medidas que a gente incentiva que sejam feitas dentro do domicílio. Então, por exemplo, alguns combinados. Não utilizar as telas durante as refeições. Né? Não utilizar as telas 1 a 2 horas antes de dormir, até porque isso pode afetar o sono. Oferecer alternativas de entretenimento para além do mundo virtual. Muitas vezes os jovens veem como opção de entretenimento apenas as telas, as redes, né? Então, respeitando, claro, o desejo daquela família, né? O modo, as atividades com que eles se identificam, fazer atividades ao ar livre, esportes, incentivar sair também. Sair para caminhar, bicicleta, brincar no parquinho. Exatamente. Porque quando a gente fala dos riscos, não são também só desses conteúdos, né, que são inapropriados. A gente tem também o risco de contato com adultos, e aí entra a questão de risco de assédio, de manipulação. Existe o risco de vitimização por ações prejudiciais, então, por exemplo, o jovem ser vítima de cyberbullying ou de algum tipo de preconceito, e também os riscos de exploração de mercado, que é sofrer golpes, roubo de dados. Então, são diversos riscos que são expostos, né? E é preciso realmente essa participação ativa dos cuidadores. Também, outro fator importante é o uso das telas em ambiente comum. Esse estudo que eu citei anteriormente mostra que um pouco mais de 1/3 dos jovens utilizam as telas de forma privada.
sozinhos, né, isolados, e isso não é recomendado. É claro que não tem o objetivo de vigilância, de mensagens, de invasão de privacidade, mas o uso do aparelho em ambiente comum permite uma supervisão dos pais, o que também é recomendado. E eu acho que um ponto a mais, que também é muito importante nesse assunto, é o controle parental. Então, hoje, a gente tem, a maior parte dos aplicativos contam com ferramentas para que os pais façam essa supervisão. Então, a gente tem o Meta, que é responsável pelo Instagram e Facebook, tem a Central da Família. Então, os pais podem limitar o tempo de uso, podem receber notificações dependendo das atividades. Então, se o jovem denuncia alguém, os pais podem receber notificação, né, disso. YouTube também tem um controle fácil de o Kids, né, que você exatamente. Já classifica por faixa etária. O YouTube Kids classifica e consegue ver o histórico, né, de vídeos que foram vistos. O Google tem o Family Link, que também você consegue limitar os aplicativos e compartilhar o celular. Então, até os videogames mesmo, eles também têm configurações de controle parental. Eu acho que o problema reside também naquele pai que é viciado num jogo, aí briga com o filho para ficar jogando e usando a tela, né? Aí já tá dando exemplo pro filho que pode ficar a madrugada inteira jogando, né? Ser exemplo é muito importante. E essa questão da madrugada é assim, muito muito importante a gente recomendar que isso não seja feito, né? É extremamente prejudicial para criança e para adolescente. Para adulto já é também, né? Porque atrapalha o sono também de qualquer forma. Exatamente. Né? E você estava falando a questão do golpe também para adolescente, compartilhamento de dados sensíveis, tá? A gente vê hoje em dia que tem muito adulto que cai em golpe, né? Verdade. Imagina a criança. Verdade. Se o adulto cai, imagina a criança, não vai cair, né? Sim. É difícil, porque o golpista ele sempre vai usar de um artifício, né? Tem lábio doce, vai contar uma conversa fiada ali e consegue enganar a pessoa, o adulto, né? Que dirá a criança. Sim, e o adolescente ele tem uma questão interessante, né? A gente tem áreas no nosso cérebro que são responsáveis por funções diferentes. E a área do nosso cérebro que é responsável pelo controle de impulsos, ela não amadurece ao mesmo tempo que a área que é responsável pelas nossas emoções. E isso justifica muito o perfil do adolescente de impulsividade e de desejo por desafios. Então, essa questão do adolescente de ter uma tendência a querer infringir regras, a desafiar, ela também tem até um fundo fisiológico que explica. Então, há de forma recorrente na mídia, questão de alguns desafios extremamente perigosos que são lançados entre os jovens, né? Você fazer tal coisa, você pular, você catar uma faca, até chegar ao extremo, né? Exato. Então, e o adolescente... Ficar não sei quantos minutos sem respirar. Sem respirar, né? E quantas vidas foram perdidas, né, de jovens nesses desafios. Então, é por isso que eu reforço a parte do diálogo, né? Porque quando o jovem tem contato nas redes com esses conteúdos que acendem um sinal de alerta, ele precisa ter uma referência de apoio para poder conversar sobre aquilo. E o ideal é que sejam os pais, a família, os cuidadores, né? Então... Até porque quem passa a maior parte do tempo com a criança ou com o jovem e é com quem o jovem tem que ter confiança, né? Exatamente. Não adianta levar numa consulta, o médico falar, levar numa terapia, o terapeuta falar, se dentro de casa, que a maior parte do tempo não faz não pratica ali o exercício. Exatamente. A gente falou de pediatria, falou do risco da tela e tal, e tem uma coisa que, antes da gente começar a gravar, me pegou aqui de surpresa. Residência em saúde da família e comunidade. Conta um pouquinho para mim, porque num primeiro momento a gente pode pensar que é aquele médico da saúde da família e que não tem muito a ver. Pode ter a ver, mas que não necessariamente seja aquele médico que trabalha na unidade básica de saúde, no programa de saúde da família e tal.
Certo. Conta um pouco o que é ser um médico de família e comunidade. Certo. O médico de família e comunidade, ele é aquele profissional que atende todas as fases de vida, né, do nascimento à senilidade, e acompanha o paciente em todos os momentos. Então, é aquele médico que atende a criança que faz puericultura, que atende a gestante que faz pré-natal e que atende o idoso. E o objetivo é que ele atenda a pessoa como um todo. Ele não vê o órgão, a queixa em específico, ele vê a pessoa. Então, muitas vezes a gente tem muitas queixas juntas, então a pessoa Às vezes pode o paciente tem uma dor de cabeça e vai falar, vou no neuro. Exato. Né? Ele está só tratando só o problema que ele está sentindo, né? Isso, pode ser, ele tem uma dor de cabeça, mas ele também tem ansiedade, mas também tem a tireoide que não é tão funcionante e tem pressão alta. E aí, muitas vezes, ele está sendo acompanhado por vários especialistas. O médico de família, ele pode fazer essa coordenação do cuidado, né, e ver o indivíduo. Então, vai ver o Julielton, a Mônica, e não a doença em si, a pressão alta, a diabetes. Né? E ele trata o hipotireoidismo, trata a pressão alta, trata a ansiedade, né? É claro que o médico de família, ele é um parceiro do especialista. Então, quando ele está atendendo aquele paciente que a pressão alta está muito desregulada, que precisa da avaliação de um cardio, ele vai encaminhar. Da mesma forma, quando tem um paciente com uma patologia mais rara, mais complexa, ele vai fazer esse link para o especialista. Mas ele é o que a gente chama de gatekeeper, né? Porque ele meio que faz essa divisão. Então, esse paciente vai para o especialista, esse vai ficar comigo, esse paciente precisa desse cuidado, então ele vai fazendo essa coordenação. Uhum. É uma especialidade muito também que preza muito por esse atendimento integral, que é isso, é você ver o paciente da cabeça aos pés e cuidando de toda a parte dele. Um atendimento longitudinal, então a ideia é que seja aquele seu médico de referência mesmo, para você pensar, eu não estou muito bem no estômago, eu vou no meu médico que já me conhece, que já sabe o meu histórico, também atende a minha Porque família. às vezes pode ser alguma coisa de lá de trás que Exato. ele for no especialista ali não vai resolver na hora, né? Exato. Eu até comentava aqui com você, meu irmão foi para Portugal já tem um ano, o Juliano, e lá quando o estrangeiro recebe a documentação, já recebe a vinculação com o médico de família, né? O sistema de saúde deles é assim. Então tem um médico que atende aquela casa, aquela família, o Juliano, a Daniela, os filhos, né? O Antônio e a Alice. Então existe uma médica vinculada a eles. Qualquer problema que tenha de saúde, vai procurar direto a médica. É até interessante a questão de farmácia lá. A farmácia, se o médico receitar 7 dias, 2 comprimidos ao dia, dá 14. Você chega aqui na farmácia, só vende caixinha com 10. Aí você tem que comprar 2 caixinhas para dar os 14 e sobra medicamento. Sim. Na farmácia, quando você chega com a receita, eles te dão a quantidade de comprimidos. Certinho. Já é certinho para o seu tratamento. Né? Então, assim, é bem bacana. E ele passou por um médico lá que, na verdade, ele pegou um encaminhamento, foi para um médico. Quando ele chegou na farmácia, a farmacêutica lá, não lembro se era farmacêutica ou não, mas a pessoa que trabalhava na farmácia, disse para ele, sua queixa é tal, mas o seu medicamento, esse medicamento não é daqui. O médico que te atendeu deve ser brasileiro, porque era uma brasileira, um brasileiro médico ou médico que estava em Portugal, e receitou para ele um medicamento que lá não se comercializa. Sim. Ele teve que voltar lá para poder ser atendido. Mas o sistema é diferente deles lá. E aqui, o médico de família ainda não é tão conhecido, pelo menos na nossa região. E você comentou nos bastidores aqui sobre a questão do sírio-libanês, né? Isso. Conta pra gente. Isso. Eu trabalhei como médica de família no sírio-libanês e lá eu fazia o atendimento dos funcionários, né, da equipe e justamente o preconizado era isso. Esse atendimento contínuo, longitudinal, né, ao longo da vida, atendendo o paciente em todas as suas demandas. Então, hoje a gente encontra o médico de família não só no SUS, mas também no setor privado de saúde.
E é uma especialidade muito interessante. Ela está crescendo aqui no Vale, mas eu acredito que precisa realmente ser disseminada essa informação e para que o público realmente entenda e experimente um médico que tem como uma grande base do seu trabalho esse estabelecimento de vínculo. E eu aprendi muito na medicina de família, né, sobre isso, sobre essa vivência com o paciente, sobre a habilidade de comunicação na consulta. Então, quando a gente vai falar com o paciente, vai conversar, para entender ele bem, a gente também precisa trabalhar essa comunicação efetiva. E eu aprendi bastante com isso. Que legal. Bacana. É interessante ver como que as coisas vão mudando, né? E torcer para que isso seja uma realidade aqui e eventualmente você passe a atender também, porque por enquanto você vai atender a pediatria, mas Isso. quem sabe você começa a formar uma carteira aqui de pacientes relacionados à medicina da família, né? Claro. Eu acho que é importantíssimo, até para a comunidade, como você falou, é atender o paciente no todo, né? Não só no que ele relata ali de problema. É verdade. Doutora, se deixasse a gente passava a tarde inteira aqui falando, eu gosto de falar, sou curioso, gosto de aprender, e a senhora tem bastante conhecimento, né? Então a gente vai aproveitando ao máximo, mas o tempo nosso é curto. Queria que você repetisse a clínica que você vai atender, deixasse um recado para os pais e para as crianças, né? Pais de crianças e adolescentes sobre a questão da tela. Claro. O meu atendimento então, é na Clínica do Bem, clínica pediátrica. E o meu recado para os pais assim, além de resumindo tudo que a gente falou, né, é zelar por essa população dos nossos jovens, crianças e adolescentes que são mais vulneráveis aos riscos das redes. E sempre conversar. O diálogo ele é a base do cuidado. Né? Conversar com seus filhos e orientar que o objetivo não é tirar a privacidade deles, não é cercear, mas sim de garantir essa segurança. Né? E associando sempre a eles que a liberdade ela vem junto com a responsabilidade. Então, para eles também se responsabilizarem pelos cuidados, né, nas redes junto aos pais. Legal. Doutora, obrigado pela sua participação. Obrigada. Quando precisar, o Pina Pod que está de portas abertas para a senhora poder voltar. Né? Quem sabe num futuro próximo para falar ainda mais sobre medicina da família. Claro, muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada a todos. Valeu, obrigado. E você aí que acompanhou, não perca os próximos episódios. Valeu.